Bom, o nosso bate-papo de hoje envolve prática na advocacia criminal. E, lógico, também não exclui aqueles que, de repente, terminaram a prova da OAB, já sabem que vão exercer a prática na advocacia criminal, mas, naturalmente, isso é super comum, ainda estão com algumas dúvidas. Afinal de contas, na faculdade, a gente aprende muito mundo teórico, de todas as matérias. No direito penal e no processo penal não é diferente. Mas depois, o que você faz com toda essa teoria? Como é que abrindo o seu escritório e sendo procurado por um cliente, você vai conseguir organizar isso tudo de uma maneira prática? E uma das preocupações está justamente aí. Como organizar as teses que você pode usar a favor do seu cliente, por exemplo, no direito material? Olha quanta coisa você estudou ao longo da faculdade. Você estudou excludente de tipicidade, você estudou estado de necessidade, legítima defesa. Pode ser que você lembre exatamente o posicionamento deles dentro do crime, como excludente de ilicitude. Pode ser que você ainda se confunda. Temos ainda aquelas situações que vão afastar a culpabilidade e que não vai ter crime. Mas a gente também tem alegações que dizem respeito à punibilidade, como é o caso da prescrição. Pode haver uma situação em que você tenha uma tese favorável para o seu cliente que cometeu um crime, de repente, junto com uma outra pessoa, uma tese, portanto, dentro do concurso de crimes, dentro do concurso de pessoas. Pode ser que você se depare com uma situação em que o seu cliente praticou diversos crimes e talvez você tenha, dentro do tema concurso de crimes, uma alegação que seja mais benéfica para ele. Ele, de repente, está respondendo a um processo, o Ministério Público denunciou ele por 5 crimes em concurso material. Será que tem como afastar o concurso material? Portanto, olha só, todas essas coisas você estudou durante a sua faculdade de Direito. Só que você estudou isso não de uma maneira necessariamente interligada e você estudou isso ao longo de muito tempo. Naturalmente, duas coisas acontecem aí. Você esquece muitos conceitos que são importantes e você não consegue fazer o vínculo entre os conceitos que você ainda lembra. E as teses de mérito, elas são tão importantes na advocacia criminal quanto a parte nitidamente, eu diria, processual e prática, que seria você conseguir identificar um procedimento, saber como atuar na fase do inquérito policial, saber como estruturar, como fazer uma peça. Eu diria que essa até é a parte mais fácil, né? A estrutura das peças na prática da advocacia criminal, ela é muito tranquila. Mas como organizar todas essas teses? E aí, veja bem, a gente tem alguns cuidados, eu até vou passar uma ordem aqui para você ao longo dessa nossa análise, e isso já vai dar um norte para que você saiba o que você tem que fazer a favor do seu cliente. Lógico que isso não vai acontecer em toda e qualquer peça processual. Como eu sempre digo, tem uma aula que eu gravei, inclusive sobre diferença entre resposta à acusação e alegações finais por memoriais, eu falo exatamente disso. Nós temos algumas peças que elas são de mérito mais restrito. São aquelas peças em que você não vai alegar tudo. Você não vai pegar tudo no direito penal e alegar a favor do seu cliente. Por exemplo, em resposta à acusação, você não alega tudo. Você alega preliminar, se tiver aquelas que precluem, e você alega as teses de mérito que podem levar à absolvição sumária do seu cliente. Já em sede de alegações finais por memoriais, aí você vai alegar todas as teses de defesa. No recurso de agravo em execução, você vai alegar tudo que existe no direito penal que você estudou na faculdade? Não. Porque você está atacando ali o quê? A decisão do juiz da execução penal. Portanto, você vai atacar aquilo que tem a ver com o que ele decidiu. Porque você vai trazer teses em sentido contrário. Exemplo, se o juiz da execução decidiu que não vai conceder o livramento condicional que você pediu para o seu cliente porque ele tem direito. O que você vai tratar ali naquele agravo em execução? Você vai trazer o ataque àquela decisão do juiz, porque é dela que você está recorrendo. Portanto, as suas teses têm a ver com o quê? Com aquela negativa ali de concessão do livramento condicional. Esse é um primeiro passo. É você conseguir identificar na prática o que você alega em cada uma das peças processuais. Agora, quando você está dentro dessas peças de mérito amplo, como é o caso de alegações finais por memoriais, ou às vezes de um recurso de apelação, em que você vai atacar ali todas as fundamentações judiciais que levaram à condenação do seu cliente. Como é que você organiza isso? E, na verdade, o que faz parte de qual estrutura
Até para que você, não é somente para você apresentar uma peça técnica corretamente para o juiz. Não, é mais que isso. É para você mesmo conseguir identificar o que tem de tese defensiva a favor do seu cliente, para que você consiga, por exemplo, pedir absolvição dizendo que não tem o crime, mas sabendo exatamente no direito penal que exclui o crime. Portanto, olha só, começando nessa ordem, digamos assim, que nós temos, se você está em sede de resposta à acusação, você tem que alegar o que está no artigo 397 do CPP. Temos análise meritória aqui? Sim, nós temos, porque o artigo 397, ele vai possibilitar a absolvição sumária com base em excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade, desde que elas sejam evidentes, que elas sejam manifestas, exceto a inimputabilidade, uma circunstância que exclua o crime, ou então que afaste a punibilidade, que é a normal consequência da prática do crime. A punibilidade, ela não integra o crime. A punibilidade é a consequência da prática do crime. Então, você tem essas situações que podem conduzir à absolvição sumária. Portanto, o seu mérito aqui, ele existe? Ele existe. Mas ele é um mérito o quê? Ele é um mérito restrito. Diferente do que você vai fazer numa situação de alegações finais por memoriais. Porque em alegações finais por memoriais, você vai alegar o quê? Você vai alegar todas as teses de defesa. E quando você está dentro dessas peças, tanto a resposta à acusação quanto alegações finais por memoriais, você vai ter uma certa divisão entre preliminar e mérito. Isso vale tanto para quem está fazendo uma prova da OAB, quanto vale também para realmente quem vai exercer a prática na advocacia criminal. Já se formou, está iniciando na prática da advocacia criminal, precisa aprender como estruturar as suas peças. Portanto, em preliminar, você tem pontos específicos a serem alegados. Você alega em preliminar, por exemplo, causa extintiva da punibilidade, que é até interessante você repetir no mérito. Você alega em sede de preliminar as questões prejudiciais, as questões preliminares. Você pode alegar a ausência da suspensão condicional do processo ou de algum outro benefício despenalizador. Você pode alegar em sede de preliminar outras nulidades do artigo 564 do Código de Processo Penal, mas você não vai alegar, por exemplo, que não teve crime em sede preliminar. Você não vai falar em pena se você está fazendo uma alegação relacionada a crime. Você está dizendo, por exemplo, numa resposta à acusação, que você quer a absolvição sumária do seu cliente porque ele não cometeu crime. Então, por que você vai falar em pena? Portanto, essa ordem de estruturas é muito importante você entender. Em sede meritória, em alegações finais, é claro que é interessante você começar a análise do crime. Porque pode ser que você encontre algo para afastar o crime eventualmente que está sendo lá ali imputado àquele seu cliente. Pode ser que você tenha uma excludente de tipicidade, de ilicitude, de culpabilidade. Portanto, essa é uma ordem muito interessante de você seguir no seu estudo. Tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Você, às vezes, pode, diante de um caso concreto, identificar até mais que uma excludente. Pode ser que você olhe para uma situação e pense assim, poxa, isso aqui tem a ver com o princípio da insignificância, dá para eu alegar? Mas aí você olha e pensa, poxa, mas também tem a ver com o estado de necessidade. E aí você olha de novo e pensa, poxa, mas também tem a ver com inexigibilidade de conduta diversa, que é excludente de culpabilidade. O que eu faço na peça processual? Na peça processual você alega tudo. Por quê? Porque vale para o processo penal o princípio da eventualidade em relação às suas teses. Na eventualidade do juiz não entender que o seu cliente deixou de cometer crime porque tinha uma excludente de tipicidade, que ele acolha a excludente de ilicitude. Mas se ele não acolher a excludente de ilicitude, que ele acolha a excludente de culpabilidade, por aí vai. E você disse que não tinha crime, mas daqui a pouco você está falando de pena. Porque você sempre tem que buscar
Claro que o melhor para o seu cliente, o melhor, pelo menos aqui nesse contexto que a gente está falando, é absolvição, lógico. Mas e se não for possível a absolvição? E se você não conseguir a absolvição? O que você deve buscar a favor do seu cliente? E aí você deve buscar para ele a melhor ou a menor pena possível. Vai que ele seja condenado. Será que tem como a gente afastar um regime fechado e lutar por um regime semiaberto ou aberto? Será que há como sustentar uma substituição de pena para que ele não cumpra uma pena privativa de liberdade? Agora, se a pena não for substituída, será que cabe uma suspensão? Portanto, essa acaba sendo uma ordem bem interessante, correta tecnicamente para você seguir em sede de alegações finais por memoriais. Volta comigo para cá. Então, olha, você já considerou preliminar, você já dividiu a sua peça em preliminar e mérito. Dentro do mérito, primeira coisa que você tem que analisar é se existe ali alguma excludente do crime. Analisou? Verifica se tem algo que afaste a punibilidade. A extinção da punibilidade você pode alegar em sede preliminar, você pode alegar em sede meritória. E tem outro aspecto importante também. Na análise da punibilidade, você tanto pode ter uma causa extintiva da punibilidade, como você pode ter uma escusa absolutória. Qual é a diferença, basicamente, entre elas? É que causa extintiva da punibilidade, o direito de punir do Estado, ele morre depois, ele nasceu um dia, mas ele morre depois por algum motivo. Exemplo, prescrição. Na prescrição, o direito de punir do Estado existiu, mas morreu com o passar do lapso temporal. Na escusa absolutória, a punibilidade nem nasce. Eu vou deixar 2 artigos aqui para você fazer a leitura, para você entender isso melhor. No nosso Código Penal, nós temos escusa absolutória no 181 e temos no crime de favorecimento pessoal. Se é a mãe que esconde o sujeito que está foragido, que cometeu um crime, ela pratica o crime de favorecimento pessoal, mas ela tem uma escusa absolutória a favor dela. O que significa que o direito de punir do Estado não vai sequer nascer naquela situação. Agora, se você não encontrou ainda, que você tem encontrado, frente ao princípio da eventualidade, você continua alegando tudo que você pode a favor do seu cliente. E aí você vai olhar para o regime. Dá para defender um regime menos rigoroso para ele? Dá para defender um regime aberto, um regime semiaberto? Mas você continua. Você vai analisar a pena. Eventualmente, numa situação de condenação, será que na dosimetria da pena você tem algo a favor do seu cliente? E aqui, como advogado na seara criminal, você precisa dominar muito bem a dosimetria. Saber o que o juiz ele vai considerar na primeira fase. Será que você tem como afastar uma situação de maus antecedentes, por exemplo, por um entendimento jurisprudencial? Na segunda fase, em que o juiz vai considerar as circunstâncias agravantes e as circunstâncias atenuantes, tem alguma atenuante a favor do seu cliente? Tem como afastar uma agravante que eventualmente esteja sendo suscitada pelo Ministério Público? Você tem argumento para isso? Na terceira fase, em que nós temos as causas de aumento e as causas de diminuição, tem algum argumento, uma tese de defesa para afastar uma causa de aumento de pena que tenha sido suscitada pelo MP? Ou tem algum argumento para você defender a existência de uma causa de diminuição? Portanto, em sede de alegações finais por memoriais ou ainda em sede de recurso de apelação, você precisa ter um domínio muito grande sobre a dosimetria da pena. Mas você vai continuar lutando pelo seu cliente. Porque pode ser que, de repente, ao invés de cumprir essa pena privativa de liberdade, ele cumpra outra, menos gravosa para ele. Talvez uma restritiva de direitos, talvez uma pena de multa. Portanto, olha, volta aqui comigo. Você precisa analisar também a possibilidade de substituição da pena. Artigo 44 do Código Penal. Primeiro, substituição. Depois, suspensão da pena. Por que você necessariamente tem que seguir essa ordem? Se por um acaso você está assistindo esse meu vídeo com o seu vade-mecum,
E se você for advogado criminalista, vale a pena você ter uma legislação específica. Assim como nós temos vademecum genérico, existe vademecum para cada disciplina. E como advogado, às vezes, ele precisa consultar uma determinada lei específica, se você tem um VAD de direito penal, você consegue fazer isso. Eu, inclusive, indico esse VAD aqui, que ele é específico para penal, da editora Juspodium, e ele é atualizado, inclusive, 3 vezes por ano, tá? Bom, eu espero que você, ao longo dessa nossa aula, tenha conseguido entender a ordem das teses de mérito, como é que você precisa se organizar para identificar naquela situação, naquele processo que você está atuando, se você tem uma dessas teses, se você tem argumento para sustentar, eventualmente, uma excludente de crime, ou um afastamento de punibilidade, ou então a melhor pena para o seu cliente. E se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir. É importante até para que ele possa chegar a outras pessoas que também precisam de dicas para atuar na advocacia criminal. Eu não sei onde você está assistindo esse vídeo, viu? Mas algum lugar aqui perto dele. Se você estiver assistindo no IGTV no Instagram, tá na descrição do meu perfil no Instagram. Eu tenho um curso de prática na advocacia criminal super completo, com modelo de peça, ensinando você como atuar em sede policial, como atuar no processo penal, em fase recursal, enfim, inclusive atuações diferenciadas para a advocacia criminal, novos nichos. Falo de advocacia investigativa, falo de pareceres, enfim, muita coisa interessante. E estamos em lançamento, não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas estamos em lançamento de um curso muito diferenciado, que é o curso de teses de mérito na advocacia criminal, onde eu falo como o advogado pode aplicar e quais são cada uma dessas teses. E mesmo naquelas em que nós temos uma tese defensiva minoritária, eu pego o precedente, trago, indico qual é o tribunal, falo como você pode alegar isso numa peça de defesa, e a lista de espera está acontecendo no Telegram. Portanto, para você entrar, primeiro que tudo, se você não tem o Telegram, você tem que baixar o aplicativo do Telegram no seu celular, fazer o cadastro, e depois você clica no link da lista de espera e participa comigo lá. Eu coloco todas as informações sobre o lançamento do curso. Foi um prazer ter estado aqui com você e até o nosso próximo vídeo.